módulo de saúde mental precisava de uma intervenção mais profissional, assim, e aí eu convidei o Pedro, que é um velho amigo, assim, tenho muita admiração no trabalho dele, e também tem algumas colaborações aqui em Mossoró, e aí a gente valorizou essa vida dele. Então, Pedro, obrigado primeiro por aceitar o convite, por dedicar essa disponibilidade de tempo a gente, e ficar à vontade para fazer a intervenção do jeito que você quiser. Obrigado. Pessoal, bom dia. Meu nome é Pedro. Se vocês agora ou daqui a pouco, daqui para mais tarde, quiserem vir mais para frente, ou se quiserem ficar aí, fiquem à vontade, tá? Eu vou também pedir licença a vocês para gravar. Tá gravando aqui só realmente a minha imagem, mas eventualmente, se vocês fizerem alguma pergunta, vai sair também no vídeo, né? E o que é que eu pretendo fazer? Eu pretendo fazer uma primeira apresentação de uns 30 minutos, onde eu vou trazer aqui alguns temas provocadores, alguns dos conceitos que eu coloquei aqui brevemente na lousa, e vou abrir para que vocês possam ficar à vontade para perguntar tudo que vocês quiserem perguntar, tendo a ver ou não tendo a ver com o assunto que a gente está trazendo. Vocês podem ir perguntando que a gente vai conversando, né? Eu estava falando com o Daniel ontem sobre a questão do que motiva a disciplina de vocês, né? Uma discussão sobre fazer ciência, sobre as questões relacionadas a como fazer ciência, a importância de fazer ciência na atualidade, né? E aí o que é que acontece? A gente já estava trazendo algumas dessas questões. Se for o caso até de eu esquecer de alguma delas, Daniel, você pode também intervir e lembrar algum ponto para que a gente possa acrescentar, né? Mas vamos lá, a gente vai falar um pouquinho da questão de saúde mental, também no sentido de uma visão mais voltada para a questão da prevenção, do cuidado em saúde mental, também do entendimento, né? A gente tem na psicologia um entendimento que é muito importante a gente passar para as pessoas de maneira geral, um pouquinho a ideia de psicoeducação, que seria o quê? Que seria a gente falar um pouquinho sobre as questões de saúde mental para que as pessoas possam compreender melhor como funciona a psicologia, como funciona a saúde mental como um todo, né? E compreenderem meios e formas de estarem buscando, se for o caso, se for necessária essa ajuda agora ou no futuro, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho. A primeira ideia que eu quero trazer para vocês é a ideia de um autor que seria talvez o mais famoso na psicologia, que é o próprio Freud, né? Freud, ele fala que nós temos uma mente consciente e uma mente inconsciente, tá certo? Essa mente inconsciente, a palavra original do alemão, ela é Unbewusstsein. Se a gente for traduzir, essa palavra dá mais ou menos algo que não se sabe, algo que não é sabido, né? Então, qualquer coisa que a gente fala sobre o inconsciente é algo que realmente a gente não pode ver e medir imediatamente, né? É algo que se torna difícil da gente estudar porque, diferente, por exemplo, eu estou falando aqui, todos são biólogos, todos vocês são biólogos, estudantes de biologia, ecologia, né? Ecologia e biologia. E aí o que é que acontece? Vocês têm muitas vezes ali uma população ou um objeto de estudo mais concreto, enquanto que a gente tem esse objeto de estudo que seria o ser humano, ele teria dimensões mais abstratas, principalmente se tratando da nossa mente, das nossas emoções, né? Então, por exemplo, quando a gente fala dessa dimensão do inconsciente, vem a ideia de sintomas, por exemplo, né? Por que a pessoa tem um determinado tique, por exemplo, e esse tique que a gente chama de tique nervoso, né? Ele acontece mesmo a contramão, a contragosto da vontade da pessoa, né? Por que determinadas pessoas têm, sei lá, momentos ali de desequilíbrio emocional, de chorar sem algum motivo, né? Por que algumas pessoas têm, por exemplo, os chamados, por exemplo, movimentos involuntários, ou gagueira, ou situações desse tipo? Tudo isso daria conta da ordem de coisas que acontecem numa dimensão da nossa mente, que seria essa dimensão da mente inconsciente. Essa mente inconsciente também ela é responsável, por exemplo, pelos nossos sonhos, né? E por outras manifestações que a gente pode considerar normais no cotidiano, mas que são os chamados xixes. Você tenta falar uma coisa e, na verdade, quando você fala, sai uma outra coisa quando você está falando. Ou então você tenta lembrar o nome de uma pessoa e aquele nome ele é esquecido. Isso são os chamados fenômenos, né, da mente inconsciente, quando a mente inconsciente ela atravessa a nossa consciência. E aí a gente pode dizer na psicologia assim, a gente estuda essa parte, essa dimensão chamada de inconsciente através desses fenômenos. A gente sabe que ela existe
porque ela atua, porque ela tem efeitos e porque ela tem uma lógica de funcionamento que é diferente da nossa mente consciente. Se não fosse assim, uma pessoa, por exemplo, com insônia, ela chegaria para mim e dizia: fácil, se deita e dorme que tu consegue, né? E aí a gente sabe que não é bem assim, né? Você não pode chegar para uma pessoa que está com alguma dificuldade nessa parte de saúde mental e dar um conselho para ela do tipo: melhora, fica bem, né? Porque esse tipo de conselho ele é considerado realmente inútil. A gente tem todo um funcionamento mental que vai muito além da nossa dimensão, da nossa vida consciente. Então, por exemplo, ansiedade e depressão, que é outro tema que nós vamos tratar e aprofundar ao longo aqui da nossa apresentação e ao longo das perguntas que vocês trouxerem também, né? Ansiedade e depressão são situações em saúde mental que a gente pode chamar de transtornos ou, de maneira mais geral, de doenças, né? E quando a pessoa está numa situação dessa de ansiedade ou de depressão, as pessoas costumam ter muitos preconceitos, ideias preconcebidas, né? Então, muitas vezes é possível que se chegue a esse tipo de conselho, por exemplo, né? Você chegar para uma pessoa com depressão e dizer: melhora, sai dessa, né? E é importante a gente ter essa compreensão de que não é porque a pessoa quer que ela, às vezes, está naquela condição de ansiedade, de depressão ou de alguma outra situação, né, que a gente pode chamar de transtorno de saúde mental, tá bom? Se for o caso, a gente volta um pouquinho mais nesse tema daqui a pouco. Freud ele escreveu um livro chamado Mal-Estar na Civilização ou Mal-Estar na Cultura, dependendo da tradução. E o que é que acontece? Nesse livro ele vai dizer o seguinte: quando a gente estuda todo e qualquer processo de aculturação do ser humano, quando o ser humano ele cria uma cultura, uma civilização, uma sociedade, ele tem que, para poder viver em cultura, para poder viver em sociedade, ele tem que ter um processo de repressão ou de canalização ou de educação dos seus instintos. Então, se a gente vivesse, né, eu acho que vocês já devem ter feito exercício, imagine como seria o ser humano vivendo num estado natural, sem ter uma cultura humana, sem ter uma civilização que fizesse essa intermediação entre os relacionamentos humanos, né? O ser humano vivendo nesse estado natural, ele provavelmente seria bem diferente, né? E aí a gente pode estudar várias populações de animais e fazer comparações e perceber mais ou menos e imaginar, fazer essa abstração de como é que seria o ser humano se vivesse nesse estado da natureza, né? Mas o ponto é que o ser humano ele não é educado, digamos assim, pela questão somente da vontade, da boa vontade, da satisfação em corresponder alegremente a essa vontade do social, em detrimento da vontade individual, né? Nas minhas conversas com o Daniel, a gente fala muito, por exemplo, sobre a educação de crianças, né? E aí o que é que acontece? A gente percebe, vocês devem perceber, se alguém tem criança em casa, ou se alguém tem algum primo, algum sobrinho pequeno, irmão pequeno, né? Vocês podem perceber que muitas vezes a gente tem que dar muitos nãos, muitos limites, né? A gente tem que passar uma série de situações que a gente pode dizer assim, que tem muito mais a função às vezes ali de educar, de orientar, mas muitas vezes, se você olhar bem, é um processo de tolher também. Você tem que realmente dar alguns cortes, alguns limites para que a criança possa entender, né, como é que funciona aí a convivência em sociedade, né? Que não pode ser do jeito que a criança quer, que não pode ser sempre na hora que me dá vontade de fazer uma coisa eu vou lá e faço, né? E normalmente quem vive assim tem problemas, né? Por exemplo, eu atendo uma série de pessoas que através da nossa da busca pela psicoterapia, elas buscam, por exemplo, o equilíbrio de uma série de compulsões, né? Compulsão alimentar, por exemplo, a compulsão por compras, pode ser um tipo de compulsão, a pessoa compra pela impulsividade, né? Ou compulsão por uma determinada atividade, que pode ser uma atividade mais saudável ou mais adoecedora para a pessoa, né? Compulsão pela questão da sexualidade e, finalmente, a adicção, que seria a compulsão pela questão mesmo do álcool, das drogas, os vícios mais químicos, né? Mas aí, o que é que está na base desse tipo de comportamento? É justamente esse processo em que a gente, digamos assim, por um lado, quando a gente reprime, a gente inscreve, a gente coloca o ser humano para viver em sociedade, mas por outro lado, essa repressão ela causa, vamos chamar assim, insatisfações, frustrações, ela causa como se fosse um quantum, uma quantidade de infelicidade que todos nós de alguma forma temos, tá bom? E aí nós procuramos ao longo da vida dar conta dessas tensões, desses acúmulos, mas esse processo de dar conta, ele nunca é total, né? Um outro exemplo aqui para ficar claro para vocês, né? Pensem na nossa psique, o Freud dizia isso também, pensem na nossa psique como um sistema biológico, que ele
capta estímulos do meio e ele tem que processar esse estímulo e dar respostas, tá certo? E aí o que é que acontece? Quando esses estímulos eles são aversivos, a tendência do organismo é ter meios de defesa. A gente costuma dizer assim, criar meios de defesa, mas a gente sabe que na verdade é um processo de seleção, né? Então assim, meios de defesa contra os estímulos aversivos. Então a nossa pele, por exemplo, no nosso organismo é um sistema de defesa, mas determinados comportamentos, determinadas emoções, reações, determinados sintomas que a gente tem do ponto de vista psicológico são também formas de defesas vamos chamar assim, situações aversivas, situações que geram angústia na nossa relação com o dia a dia, na nossa relação com a realidade, né? E aí a gente cria meios de lidar, digamos assim, com essa angústia, com esse mal-estar do cotidiano, né? O que mais? E aí a gente pode procurar meios de buscar ou satisfações ou prazeres, de maneira geral um alívio dessas tensões, quando a gente procura justamente algo que nos dê satisfação, né? Que pode ser, por exemplo, um relacionamento, pode ser, por exemplo, se eu estou com calor, eu procurar algo que possa mitigar esse calor, pode ser um banho, pode ser um ar-condicionado, né? Então, o que é que acontece? Nós sempre estamos procurando esse alívio dessas tensões, sempre estamos procurando, no dizer de Freud, o princípio do prazer, né? O princípio da satisfação, o princípio da diminuição das tensões, né? Mas esse alívio e esse prazer, ele nunca é total, ele sempre é medido por causa dessa nossa relação com a realidade, com a vida, com os vários estímulos que nós temos. A gente está sempre num processo que é dinâmico, né? A vida ela é um processo dinâmico, onde por horas a gente vai estar buscando esse prazer, horas a gente vai estar lidando com esses estímulos dolorosos e incômodos, e aí a nossa psique ela surge como um aparelho de intermediação entre esses, digamos assim, esses estímulos, essa relação com o nosso meio externo. No ser humano isso acontece de maneira mais complexa do que nos animais, então a gente tem uma série de dimensões aprofundadas, como a nossa própria relação com a linguagem, a relação com outra, essa questão de autoridade, ela tem uma série de elementos que a gente pode dizer assim, podem ser vistas de uma maneira elementar em alguns animais, algumas populações, alguns grupos, mas no ser humano tudo ocorre de uma maneira bem mais complexa, que aí, se for o caso, a gente pode aprofundar mais nesse ponto depois. Um outro conceito, um outro autor que eu vou trazer para que a gente possa falar, é um autor da sociologia, chamado Zygmunt Bauman. Ele escreveu uma série de livros, mas ele trouxe um conceito chamado modernidade líquida. O que seria esse conceito de modernidade líquida? No passado, a gente vivia numa sociedade em que as relações elas eram mais sólidas. Então, a tendência no passado, por exemplo, era que a pessoa que terminasse uma faculdade, por exemplo, ela conseguia um emprego e ela estava ali trabalhando, ela estava empregada, ela estava garantida para o resto da vida, né? A pessoa que fizesse um mestrado e um doutorado, então, muito mais, né? E eram muito poucas as pessoas que realmente chegavam a ter esse tipo de experiência, a ter esse tipo de oportunidade, né? A pessoa que entrava no emprego, mesmo que não tivesse, por exemplo, um nível superior, também muito provavelmente ia passar longos anos ou a vida toda naquele emprego, né? A mesma coisa acontecia nos relacionamentos. A pessoa entrava num casamento e ficava a vida toda casada e ali era para sempre, era sempre com aquela pessoa. A gente pode perceber que na nossa sociedade de hoje isso não acontece mais. Acontece uma tendência à mudança, uma tendência ao que mais? Uma tendência, por exemplo, as relações pessoais elas ficarem cada vez mais fluidas e menos sólidas, menos estáveis. E nas relações também profissionais existe essa mudança, existe essa dinâmica de uma maneira mais intensa do que o que existia no passado, né? No passado também uma pessoa ela era considerada poderosa, por exemplo, na Idade Média, quando ela tinha muitas terras, quando ela tinha muitas propriedades, muitos bens, né? E hoje, a medida que faz com que a gente, digamos assim, a métrica que faz com que a gente configure e perceba a qual classe determinada pessoa pertence, é a questão da métrica do consumo, né? Então, o consumo é quase tido como se fosse um valor social primeiro que regularia todos os outros. Então, você percebe, por exemplo, a qual classe social uma pessoa percebe pelos valores de consumo, pelos bens de consumo, sei lá, pela roupa que a pessoa porta, pelo celular que a pessoa usa, pelo carro que a pessoa dirige, esse tipo de coisa, né? E hoje a gente tem a questão das redes sociais, que também é um grande elemento aí, né, da nossa modernização das nossas relações, que também faz essa intermediação, né,
essa relação com a questão do consumo quando a gente vê, né, quando a gente associa a questão das redes sociais, das mídias sociais da pessoa, né? Então, o que é que acontece? No nosso mundo de hoje, existe uma série de dinâmicas de relacionamento que elas são mais rápidas e elas seguem uma lógica que é relativamente nova comparado com aquela outra sociedade do passado que a gente poderia dizer que seria mais sólida, né? E isso pode ser bom por alguns motivos, por algum lado, né? Mas isso é ruim por outro motivo também. Por exemplo, se você está insatisfeito no trabalho, é totalmente possível você construir uma nova carreira. Isso seria um lado positivo dessa modernidade líquida, dessas relações líquidas, desses tempos líquidos. Mas se você, por outro lado, o que a gente tem, por exemplo, na nossa realidade social de hoje é uma grande precarização de muitos dos meios de trabalho, né? Isso atinge professores, atinge universidades, isso atinge as relações de trabalho, por exemplo, é o que hoje em dia tem se chamado aí de uberização de determinados setores, né? Onde a empresa não tem relação nenhuma com o trabalhador e o trabalhador ele não tem ali uma instituição social que realmente dê conta de sustentar, de apoiar aquela pessoa ao longo da vida, né? Por exemplo, eu mesmo atendo muitas pessoas que trabalharam numa empresa, né? E aí por estarem trabalhando tinha aquela relação de pagar o INSS, por exemplo, né? E quando chega no momento de um adoecimento que é preciso um afastamento, por exemplo, a pessoa não conseguir, né, ter esse benefício negado. Não sei se vocês já presenciaram isso na realidade de família ou de amigos próximos a vocês, né? Mas é um tipo de caso que acontece muito, que eu atendo muitas pessoas que passam por isso, né? Então, aquela relação social, aquela instituição, que seria a Previdência Social, que estaria ali para supostamente apoiar, segurar a pessoa no momento de doença, de dificuldade, não segura mais, né? E aí a gente entra numa relação de angústia, ou voltando para o termo do Freud, numa relação de mal-estar, onde a gente realmente, digamos assim, fica meio que sem saber o que fazer, sem saber para onde correr, né? Se você investe no emprego, aquele emprego você pode ser demitido. Se você investe numa relação social, por exemplo, de fazer como vocês estão fazendo, de seguir a vida acadêmica, né? Ainda que seja ruim dizer isso para vocês, mas vocês sabem que não existe uma garantia absoluta de que vai dar tudo certo. É claro que as chances de dar certo são maiores, mas não existem mais essas garantias absolutas, né? Se você investe num relacionamento, existe a chance, a gente sabe, né, de, por exemplo, de não dar certo hoje em dia cada vez maior, né? Então esse tipo de coisa vai gerando nas pessoas o quê? Um grande sentimento de mal-estar, que vai se expressar como transtornos, como ansiedade, como depressão e os vários outros transtornos de saúde mental que vocês já devem ter escutado falar. A gente não vai aprofundar em cada um deles, né? Existem esses dois grandes grupos primários, o grupo da ansiedade e o grupo da depressão, que a gente tem que observar e cuidar, né? O que fazer diante de tudo isso? A gente pode se teletransportar para outra sociedade, a gente pode mudar a sociedade simplesmente a partir do nosso desejo, da nossa vontade. São processos lentos, difíceis e a longo prazo, né? Mas é preciso que, em primeiro lugar, a gente tenha digamos assim, esse acesso ao processo de conscientização e de educação, né? Por exemplo, se tudo que eu quiser na vida, sei lá, né, é encontrar um trabalho e passar a servir o sistema e a viver só em função de reproduzir os mesmos discursos de opressão que me oprimiram e que me colocaram a chegar até aqui, eu vou estar contribuindo para que a sociedade, ela, de maneira geral, se torne também ou mais adoecida, né, do que se eu, por exemplo, trazer, como eu estou trazendo aqui para vocês, uma reflexão, uma discussão diferente, uma ideia que questione esses padrões, esses valores de consumo, né? Tudo que eu faço na minha vida é trabalhar e no meu tempo livre procurar o consumo, procurar realmente, por exemplo, né? Muitas pessoas, elas vivem uma realidade que é mais ou menos o seguinte: elas passam horas no trabalho, vamos supor, né? Numa boa hipótese, elas passam 8 horas no trabalho, muitas pessoas passam mais, né? E aí, quando chegam em casa, elas vão, por exemplo, para as redes sociais. E aí, o que é que acontece? As redes sociais, elas hoje, uma reflexão crítica sobre elas aponta que elas são apenas vitrines, né? Você está o tempo todo ali nas redes sociais vendo, sei lá, a roupa que você vai comprar, propagandas de lojas digitais e online, músicas, bandas, o que mais, shows, o que mais que você pode ver ali, o carro que você pode comprar, a viagem que você pode comprar. Então são vitrines que na verdade vão estimular mais e mais dessa sociedade de consumo, né?
ao invés de ser algo que realmente, digamos assim, está sendo colocado ali para buscar, digamos assim, o nosso prazer, a nossa satisfação, o nosso bem-estar, né? Então, aí você sai dessas redes sociais, você vai para um eletrônico, você vai para um filme, você encontra ali o quê? Você encontra violência, você encontra, digamos assim, meios de estimular aqueles instintos que foram lá reprimidos, né? A gente encontra violência e sexualidade, aqueles instintos que foram reprimidos nesse processo de construção, de inscrição cultural do ser humano na nossa cultura, né? Então, o que é que acontece? A gente meio que fica sem saída se a gente só vive uma vida baseada nesses valores mais básicos que são passados para a gente, né? Se a gente só trabalha e estuda, chega em casa, vai para as redes sociais, vai para a internet, a gente está vivendo uma vida totalmente presos, digamos assim, nesses valores do consumo, nesses valores disso que eu estou chamando de modernidade líquida, né? É preciso a gente resgatar, aí eu não sei como é que é isso na vida de vocês, se for o caso a gente vai conversando um pouquinho mais, né? Provavelmente vai dar tempo eu falar e escutar pelo menos uma ou duas perguntas de cada um de vocês, mas, por exemplo, percebam que ao longo da vida a gente vai deixando coisas em detrimento de uma escolha. Por exemplo, tem pessoas que entram numa profissão e aí por causa dessa profissão a pessoa deixa de jogar futebol com os amigos, deixa de jogar vôlei com os amigos. A pessoa gostava de desenhar, mas aí quando ela era criança e desenhava, a mãe disse: menino, isso não vai te trazer futuro nenhum, né? Vai estudar que é melhor, quer dizer, vai estudar para tu ter uma profissão, para tu satisfazer a essa necessidade, a esse status quo, a esses padrões de consumo da nossa sociedade, né? Não sei como é que foi para vocês, mas quando eu disse, né, que ia ser psicólogo, tem toda aquela reflexão da família, né? E vai viver de quê? Como é que vai ser, né? Onde é que tem trabalho disso hoje em dia, né? Quer dizer, uma série de pressões sociais que são feitas para que a gente se dedique somente ao trabalho, ao estudo, às coisas úteis, às coisas produtivas, e a gente deixe de lado as coisas que a gente gosta. O momento com os amigos, a conversa com os amigos, né? Por exemplo, é muito difícil hoje a gente encontrar um jovem na faixa, sei lá, de 8, de 10, de 14, até de 20 anos, que saiba tocar algum instrumento musical, por exemplo, né? A atividade física, a gente vai deixando de lado a atividade física, que também é muito importante para a manutenção da nossa saúde mental, né? Então, qual é a ideia? A gente vai deixando a vida de lado para tentar satisfazer a esses valores do consumo, a esses valores de uma sociedade que praticamente nos escraviza, né? E aí o que eu estou tentando passar para vocês é uma mensagem da gente despertar desses valores, a gente estar consciente desses valores, e não é abandonar, porque a gente não consegue abandonar, a gente não consegue não viver em sociedade, né? Mas é sim cultivar outros valores, relembrar qual é a minha relação, por exemplo, com a arte, né? Por exemplo, pode ter uma pessoa ou outra aqui, mas entre os meus clientes eu tenho pessoas que resgataram isso fazendo aulas de teatro, eu tenho pessoas que resgataram isso indo aprender um instrumento musical, indo participar de algum grupo de arte, ou até mesmo às vezes de arte-terapia, né? Existem várias terapias que trabalham essa dimensão da dança, da música, né? Existem vários grupos de dança, por exemplo, né? Para quem gosta. Existe a questão da própria atividade física, que a gente vai deixando de lado e a gente vai caindo às vezes numa rotina que eu posso dizer assim, né, sedentária, porque de fato a atividade física muitas vezes é vista como uma perda de tempo, né, por essa sociedade que nos pressiona aqui, que você tem que estudar, você tem que ler mais um capítulo, você tem que bater mais uma meta, você tem que terminar logo essa tese, né, quer dizer, a gente vai deixando a vida de lado e aí a gente está sempre na correria, quando a gente está na graduação, por exemplo. Quando você sai da graduação e entra na pós-graduação, você entra numa outra correria maior ainda, para quem está no mestrado. Terminou o mestrado, entra numa correria maior ainda para o doutorado, que aí são 4 anos longos que muitas pessoas adoecem, desistem, deixam a faculdade de lado, deixam o curso de lado, pelos problemas de saúde mental que vão surgindo, né? E quem consegue segurar as pontas, quem consegue se forçar a terminar e consegue terminar bem ou mal, toda essa formação entra também na correria, na loucura de estudar, de passar num concurso, e aí quando passa num concurso, se dá conta de que ao chegar lá tem todo um ambiente também, que é o ambiente acadêmico, adoecido, um ambiente competitivo, um ambiente desleal, né? Eu atendo uma moça hoje que foi minha cliente lá em Fortaleza,
e ela foi viver em outro estado, né? Eu não vou dizer para não dar mais detalhes, para não ir, né, quebrando o sigilo da pessoa. Mas eu atendo ela hoje online e ela me diz, né, que entrou nesse ambiente acadêmico e se decepcionou profundamente e está realmente à beira de um adoecimento mais grave por causa das péssimas condições de vida, de convivência, de relacionamento. Quer dizer, que sociedade é essa que a gente está criando? Que meio, né? Ao invés de você entrar num ambiente, né, por exemplo, se tornar professor de um lugar e você ter ali amigos, você tem competidores, você tem relações ali, né, de ódio, de agressividade, de violência, né, violência verbal, violência velada, né, através das conversinhas, dos conchavos, né? E aí, o que eu quero alertar vocês é que tanto vocês provavelmente vão viver essa realidade sendo polo passivo, né, sendo a pessoa que recebe esse tipo de violência, mas existe o risco também da gente reproduzir esses discursos de violência, e a gente tem que ter cuidado com isso, né? No Brasil hoje existe uma grande polarização, por exemplo, com a questão de política, né? E aí existe um fenômeno que é estudado, inclusive, que é esse fenômeno do discurso de ódio, né? Parece que o meu grupo, o meu condomínio, a minha sociedade, a minha cerca é o bom, é o correto, e os outros são os maus, são os vilões. E aí a gente tem todo um processo de digladiação, de derrubada, de destruição da sociedade, porque não existe o diálogo, né? Existe toda essa questão do meu ser o bom e o do outro ser o ruim. Então, no time de futebol, o meu é o bom, o do outro é o ruim. Na religião, a minha religião é a boa, a outra tem que ser destruída. Na visão política, a minha visão política é a correta, a visão política do outro tem que ser destruída. E aí a gente está entrando numa lógica social de cada vez mais o quê? De cada vez mais violência, por um lado, e adoecimento, por outro, porque as pessoas estão cada vez mais entrando nessa dimensão, né, digamos assim, de ódio, de disputas, de incompreensão, de centramento em si mesmo, que a gente pode chamar de egoísmo, e que o Freud chamava de narcisismo, né, que é esse foco em si mesmo, né, ou no seu próprio grupo como sendo realmente a única verdade, o único modelo de vida viável, né? E aí a gente precisa realmente cultivar outros valores mais humanos, valores mais agregadores, valores mais saudáveis, para que a gente realmente possa, como sociedade e como pessoas também, viver e até mesmo sobreviver, né, se for o caso, né? Cada vez mais pessoas vítimas de violência, vítimas de agressão, cresce cada vez mais essa questão do suicídio, por exemplo, né? O adoecimento das pessoas chega a um nível, a um ponto tão grande que cresce a quantidade de suicídios na sociedade, a questão do vazio existencial, a falta de um sentido, porque para que eu vou viver uma vida na qual eu estou lutando o tempo todo, me matando o tempo todo? Muitas vezes a pessoa está no ambiente de trabalho, e essa luta, essa destruição, chega em casa, por exemplo, se vive com os pais, aí estão os pais cobrando, se vive com um companheiro, com companheira, está também, né, aquela luta, aquela briga, aquela cobrança, né? Quer dizer, porque esses valores adoecidos, eles vão passando para essa esfera de vida individual também, né? E aí muitos de nós, muitos de vocês, provavelmente mais jovens do que eu, também cresceram em ambientes assim, violentos, ambientes de pressão, ambientes de cobrança, de que você tem que ser alguém na vida, de que você tem que estudar, você tem que trabalhar, né? E se você estiver, sei lá, brincando, hoje em dia você está perdendo tempo, né? Se você participa de um esporte e não tira o primeiro lugar, isso é tido como algo que não tem valor, por exemplo, né? E aí a gente precisa resgatar essa relação, vamos chamar assim, essa relação com o ócio criativo, essa relação com o inútil, essa relação com a arte pela arte, né? Que pode ser na natação, mas pode ser no futebol, pode ser no basquete, no vôlei, pode ser na dança, na música, na pintura, no desenho, mas essa relação de criar meios e criar espaços para que a gente possa cuidar da gente mesmo. Aí tem um autor, não sei se vocês já ouviram falar, se chama Michel Foucault, né? Ele escreveu um livro chamado A Hermenêutica do Sujeito, na verdade é uma compilação de uma série de palestras, de aula que ele deu, mas a hermenêutica do sujeito significa a interpretação do sujeito, grosso modo, né? A interpretação do sujeito contemporâneo, a interpretação do ser humano atual, de nós, de como nós estamos, de como nós somos, né? E ele vai falar de vários autores e de vários movimentos que existiam desde a Grécia Antiga, da questão do cuidado de si, né? Ambientes e espaços que falam sobre essa importância da gente cuidar da gente mesmo, da gente cultivar a vida, da gente cultivar valores, né?
E aí a gente pode encontrar isso em Sêneca, por exemplo, a gente pode encontrar em autores da Idade Média, e a gente pode encontrar isso modernamente nessas tradições de terapias e de psicologias, cuidados da saúde mental, né? Mas aí qual é a ideia importante aqui? A gente pode criar isso nesse meio, nessa relação de resgatar coisas que a gente gosta e que a gente deixou de lado, mas a gente pode, caso a gente não consiga, não lembre mais, não tenha esse interesse, não tenha essa oportunidade, a gente pode também procurar realmente a relação com a saúde mental, com as terapias, a gente pode procurar um atendimento psicológico, né? E para quem pior, né? Para quem está realmente numa situação de adoecimento psiquiátrico, né? Para quem está numa ansiedade crônica, para quem está numa depressão, muitas vezes uma coisa que faz a pessoa piorar é a resistência de não buscar atendimento, de não buscar esses cuidados em saúde mental logo, né? Muitas vezes as pessoas pensam o seguinte, não sei se os termos que vocês usam aqui são esses, mas a gente usa lá assim, não, psicólogo é para doido, psiquiatra é para doido, e aí isso faz com que a pessoa atrase 5, às vezes até 10 anos de buscar ajuda, de buscar atendimento em saúde mental, ou então, por exemplo, às vezes busca e quando é passada uma medicação a pessoa não toma porque ela não quer ficar dependente daquele medicamento, e isso na verdade são preconceitos, são ideias preconcebidas que atrasam e que atrapalham da pessoa, por exemplo, ficar bem e melhorar, né? A maioria dos medicamentos hoje, por exemplo, só para quebrar esse preconceito, né, são muito mais modernos do que os medicamentos antigos, e antigamente a pessoa começava a tomar um medicamento e tinha mesmo essa relação de criar uma dependência, né? Hoje isso não acontece mais. Tendo o acompanhamento correto com o psiquiatra, a pessoa começa a tomar a medicação, e para, né, por exemplo, de tomar com a assistência do psiquiatra, né? Então não existe mais essa relação de tomar medicação o resto da vida, por exemplo, né? Uma outra coisa que acontece, né? Essa coisa que as pessoas dizem de que psicólogo e psiquiatra é médico para doido, né? Na verdade, desde transtornos mais simples como a ansiedade, o TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade infantil, né? O próprio autismo, que hoje em dia está também em uma situação cada vez mais que tem surgido, que tem crescido, né? A ansiedade, a depressão e outros transtornos, como transtorno obsessivo, tudo isso são coisas que podem levar ao tratamento tanto com psicólogo como com psiquiatra. Os casos que a gente chama no popular de loucura, né? Que hoje seriam chamados realmente de transtornos como, por exemplo, transtorno paranoide ou transtorno de esquizofrenia, são raríssimos, né? São casos raríssimos de atendimento. A maioria, por exemplo, dos casos que eu atendo são pessoas com ansiedade, acho que da ordem de 7 em cada 10, mais ou menos, que eu atendo são pessoas com ansiedade, né? E aí a gente faz todo esse processo de orientação, ao mesmo tempo um processo que a gente chama assim de limpeza emocional, que é a pessoa falar, e esse processo de falar, ajudar a pessoa a se aliviar das suas situações, dos seus acúmulos emocionais ao longo da vida, né? Então eu estou falando tudo isso para estimular a reflexão de que quem precisa tem que realmente buscar, né, esse atendimento, esse cuidado, esse processo de buscar ajuda nessa relação com a saúde mental também, tá certo? Eu vou terminar esse vídeo falando um pouquinho da questão da saúde mental aqui em Mossoró, tá certo? Essas informações me foram passadas por uma amiga, eu vou já passar também o nome dela para que vocês possam, se for o caso, procurar. Mas é o seguinte, em Mossoró a gente tem aqui 4 CAPs, tá? São 2 CAPs gerais, um CAPs AD, né, que seria para álcool e drogas, e um CAPs infantil. Existem também centros clínicos municipais, que é o PAN e o AME, mas esses centros eles precisam de um encaminhamento da UBS, tá certo? Existe um hospital chamado Hospital Mental São Camilo de Leles. Esse hospital ele é para atenção terciária, seria para questão de internação, para casos mais graves, tá? Pessoas que estão querendo cometer suicídio, por exemplo, que estão ameaçando e que estão próximos ao suicídio, elas têm que receber essa atenção de internação, tá certo? E existem as clínicas, por exemplo, lá em Fortaleza existe muita questão das clínicas escolas, né? Que em Mossoró está começando ainda, mas olha só, existem 3 faculdades que têm psicologia, que é a UNP, a Católica e a Facene. E a UNP é a única que realmente tem uma clínica escola, mas normalmente o que é que acontece na clínica escola, né?
para pessoas que principalmente não têm condições, elas se inscrevem e elas são atendidas ali pelos estudantes, que são estagiários, né? Supervisionados pelos professores. Então, isso é uma forma também de buscar essa intervenção em saúde mental, tá bom? E, por último, eu vou pedir licença a vocês para falar da clínica dessa minha amiga. O nome dela é Lígia Souza, ela é psicóloga e ela tem uma clínica chamada Núcleo de Desenvolvimento Humano, que atende particular, atende plano e também atende projetos de clínica social. Clínica social também é uma forma de intervenção em psicologia, que normalmente os atendimentos eles são por menos tempo e por um valor também mais acessível para pessoas que tenham realmente mais dificuldade com essa questão dos valores, tá bom? Mas fica aqui a mensagem de que é importante a gente procurar esse atendimento em saúde mental, né? Na cidade de vocês tem uma série aqui de possibilidades e tem as possibilidades também de a gente procurar fazer parte de grupos, fazer cursos, né? Procurar atendimentos online. Hoje em dia tem cada vez mais crescido essa relação com atendimento online, tá bom? E aí eu vou realmente finalizando esse primeiro momento e vou abrir para que, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, a gente possa aprofundar mais, tá bom? Deixa eu só dar uma paradinha no vídeo aqui.